Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Panela da Ju. Hoje nós vamos cozinhar uma coisa muito gostosa, ainda mais para esses dias frios. Nós vamos fazer um pão italiano com casquinha bem grossa, o miolo bem macio, ideal para pôr uma sopinha quente nesses dias frios. Gostou da ideia? Então vem comigo. E antes de começar de fato a receita, tenho 2 recadinhos. O primeiro é, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos. Mais pessoas precisam conhecer esse pão maravilhoso. E o segundo recadinho é, assista o vídeo até o final, porque a gente tem pontos muito importantes da explicação que se você perder, o seu pão pode dar errado. E para essa receita, você vai precisar de 60 gramas de farinha de grão de bico, 30 gramas de farinha de arroz integral, 30 gramas de farinha de castanha de caju, 90 gramas de amido de milho, 320 gramas de água, 50 gramas de fécula de batata, 35 gramas de polvilho azedo, 9 gramas de açúcar, 6 gramas de psyllium, 15 gramas de fubá, 5 gramas de fermento biológico e 5 gramas de fermento químico, 6 gramas de goma xantana, 6 gramas de sal, 20 gramas de azeite ou óleo de sua preferência e 10 gramas de vinagre de maçã. E os ingredientes dessa receita você já sabe, encontra tudo lá no Panela da Ju. Eu vou deixar a descrição aqui no vídeo, você pode pedir os ingredientes e a gente envia para todo o Brasil. O modo de preparo é bem fácil, aquele que a gente já conhece. Coloca todos os secos na batedeira, com exceção da goma xantana e do psyllium. Esses dois a gente vai deixar reservado. Aí a gente coloca um pouquinho de água, começa a bater, você vai ver que ainda tá uma farofa. Vá adicionando a água aos poucos para você não perder o ponto da massa. Lembrando que o ponto da massa pode ser alterado por muitos fatores, incluindo a temperatura do ambiente, enfim. Então, observe bem aqui o ponto da massa, que é um ponto bem líquido. Aí a gente vai misturar um pouquinho de água no psyllium para hidratar e o óleo com a goma xantana. Hidratamos bem as nossas farinhas, já tá bem boa a massa. Adicionamos o psyllium, a goma xantana e batemos por mais ou menos 6 minutos. Vocês vão ver que a estrutura da massa ela muda completamente. E aí depois desse tempo, a gente vai levar o pão para fermentar. Eu gosto de pôr num pote plástico com tampa e deixar fermentando ali dentro. Esse pão eu deixei fermentando por 6 horas aproximadamente. Aí nós vamos baixar a fermentação, ou seja, retirar todo o ar da massa. Esse processo é super importante. E aí a gente vai para a etapa de modelagem do nosso pão. Coloque fubá numa mesa e aí você molha as suas mãos, ou você pode fazer com óleo também. Eu prefiro fazer com água. E aí a gente vai moldando, abre bem a massa para tirar o resto de ar que tenha nela, vai polvilhando o fubá, cuidado para não incorporar muito fubá na massa, isso pode fazer com que ele perca a estrutura. Ficou bem redondinho e lindo, a gente vai pôr em cima de um papel manteiga e com o auxílio de um bisturi, a gente vai fazer os cortes do pão. Então, corta de um lado, corta do outro. Se você for muito talentoso, você pode fazer diferentes desenhos por aí. Agora a gente vai para a parte do assamento. Gente, essa é a parte mais importante para o pão dar certo. A gente vai colocar essa bolinha dentro de uma panela de ferro com tampa. E o nosso forno tem que estar pré-aquecido a 230 graus. Você precisa de um termômetro de forno. Essa temperatura alta, aliada com a panela de ferro, é que vai dar essa crostinha bem crocante. Aí a gente coloca o pão dentro da panela e leva ao forno quando ele já estiver bem quente. A gente vai deixar assar por aproximadamente 25 minutos. Aí a gente tira a tampa da panela e baixa a temperatura para 210 graus, até ele terminar de assar. Aqui no meu forno levou aproximadamente 1 hora para ele ficar bem douradinho. Aí você tira ele, coloca numa grade e deixa esfriar. Você não pode cortar o pão quente, ele precisa estar bem frio. E aí você vai ver a magia acontecer.
Eu fiz questão de deixar o áudio do corte para vocês verem que delícia. E olha a maciez desse pão, olha os alvéolos. O segredo todo tá na fermentação e no forno adequado. Se você seguir as receitas como a gente deixou aqui, vai ficar perfeito. E se você gostou dessa receita, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal e ativa o sininho, porque toda semana a gente tem receita nova e todas elas incrivelmente deliciosas. Até a próxima!